Agora a gente vai falar sobre o impacto das estratégias em ESG. Eu tenho aqui a Maria Flávia Bastos, que é professora, palestrante e escritora, e eu tenho a Juliana Bernardo, que é consultora, docente, advogada e fundadora da COR, Educação Executiva em ESG. Sejam bem-vindas. Bom dia, Maria Flávia. Bom dia, Luiz. Que alegria te ver de novo, ainda que nesse espaço digital, mas tão humano e tão perto, que nos aproxima tanto. Oi, Juliana, prazer. Bom dia, Juliana. Também. Bom dia. Obrigado, assim, já de antemão, a Mundo Cop, eu em particular. A Maria Flávia já é uma figura bem conhecida da gente, uma parceira, uma cop talkers, que a gente costuma dizer já da Mundo Cop há bastante tempo. A Juliana, eu acho que está debutando aqui, nos nossos eventos, é a primeira de muitas que ela vai participar. E a gente está trazendo um tema extremamente gostoso, eu particularmente gosto muito, não se fala em outra coisa a não ser ESG. Então eu queria começar aqui perguntando para vocês, eu vou passar primeiro para a Maria Flávia, como que está o ESG hoje no Brasil, Maria Flávia? Olha, eu poucas vezes vi um tema avançar tanto e tão rapidamente. Embora eu já trabalhe com a temática socioambiental há quase 20 anos, eu até brinco, esses dias eu brinquei numa palestra, numa turma de aulas, que eu agradeço muito ao mundo do financeiro que trouxe o ESG, porque antes dele, quem trabalhava com a temática socioambiental ou pesquisava era tido como hippie, como utópico, abraça a árvore, biodesagradável, e cá estamos nós entendendo que empresa nenhuma vai poder deixar de lado aquilo que o ESG está trazendo, porque, por enquanto, a gente está enxergando que ele pode ser uma oportunidade de diferenciação de mercado, mas está chegando tão rápida a mudança que daqui a bem pouquinho, Juliana vai dizer isso, ele vai virar conformidade para todo mundo. Muito legal. Juliana, o seu ponto de vista, como está o ESG hoje no Brasil? Eu vou me aprofundar um pouco mais na questão comportamental, que eu acho importante, Uma advogada que trabalha em societária, a gente espera que eu fale de compliance, que eu fale de contrato social, que eu fale de estrutura de empresa, mas eu vou falar sobre uma coisa que é fundamental, que é sobre o comportamento do ser humano. Eu vou passar, honestamente, a visão que eu tenho visto das empresas com relação a esse movimento ESG. Muito se fala e pouco tem se praticado na raiz, de fato, do problema. Eu vejo muitas empresas empenhando toda a energia, empenhando toda a disposição para trabalhar questões relacionadas ao marketing, porque o mercado tem exigido uma mudança ESG, mas não tenho sentido uma interiorização do conceito, de fato. Quem, como a Maria Flávia já trabalha com isso há alguns anos, quem já tem esse propósito, quem já tem esse valor dentro do coração, como é o meu caso também, que na época que isso não era falado, era uma coisa óbvia, que tinha que ser feito, que tinha que dar valor para o ambiental, para o social e principalmente para a governança, porque sem governança, sem cumprir aquilo que você escreve, sem praticar aquilo que você se compromete, sem ter hábito e disciplina daquilo que você se dispõe a fazer dentro de uma missão, você não tem nada. Então, poderia ser mais simples se a gente tivesse no bojo do comportamento humano já aprendido que a gente precisa ter compromisso. A gente precisa tratar a nossa existência aqui como seres humanos como uma missão. E quem tem missão tem tarefa a cumprir. Quem tem tarefa a cumprir sabe que é difícil, que é chato, que é burocrático, que demora o resultado, as coisas não vêm de uma hora para outra. A empresa procura, eu quero fazer um projeto de SD daqui a 2 meses para divulgar e fazer um marketing. Que isso, gente? A estrutura da empresa.
A empresa ela não conseguiu, o próprio líder, às vezes você vê que a pessoa não tem uma autogovernança da sua vida pessoal. Quer fazer uma ação ambiental, mas não separa o lixo na sua casa. Quer falar de saúde para os funcionários, mas coloca metas abusivas e que destrói a saúde mental daquele colaborador. Então, a gente precisa observar de uma forma mais profunda para não cair de novo nessa falácia da moda para o marketing e não se enganar com tudo isso que está acontecendo. E eu concordo com a Maria Flávia. Hoje em dia, a gente tem o ISD, eu vejo uma mudança gigantesca, assim. Acho que mesmo isso tendo demorado para acontecer, como na nossa visão, né, Maria Flávia? A gente está esperando esse momento, demorou muito para a gente, para as outras pessoas talvez seja novidade, mas para a gente já era uma coisa que precisava acontecer. Eu vejo uma mudança significativa do ano passado para esse ano, com relação ao entendimento do tema e principalmente a cobrança que o mercado vai dar agora para esse assunto. Então, hoje a gente está naquele meio assim, as empresas que não têm ESG, elas não estão ainda fora do mercado. As que têm ESG, elas estão já num outro patamar, atraindo investidores. Tem diversos estudos científicos que mostram que o risco de uma empresa ele é reduzido quando ele tem ESG. A gente tem uma atração de investidores diretamente com relação ao aporte de capital, o consumo, né? Essa mudança do consumo hoje, a gente tem um consumo mais consciente, em que a pessoa que vai comprar o produto, ela não vai olhar simplesmente só que ela precisa daquilo, ela quer saber de onde vem aquilo, se essa empresa tem valores que combinam com o dela. Então a gente tem toda essa mudança, mas daqui a algum tempo, além da questão regulatória, essas empresas que não tiverem se adaptado ao ESG, elas não vão ter mercado e podem começar a dar tchau já. Quando a gente fala de ESG, sustentabilidade, vocês conhecem bem o cooperativismo, a gente está um passo à frente. Aparentemente, a gente está um passo à frente, né? Parece está no DNA do cooperativismo essa preocupação com o meio ambiente, social, governança, sendo bem trabalhada. Muitas empresas investem milhões para começar a criar um ESG nas suas organizações. Só que o cooperativismo já nasce com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que isso não é falado, não é mostrado, não é dito. O que está faltando para que a gente pudesse mostrar o ESG com força do cooperativismo? Um ponto de vista de vocês. Eu queria começar com a Maria Flávia. Olha, para mim, sempre falta mais comunicação do cooperativismo. E eu acho assim, o cooperativismo precisaria gritar mais e, sobretudo, ele inspiraria, porque ele já tem também muitas ações ligadas à economia circular, à economia da partilha de verdade, tema do painel anterior, né? Não desse processo de uberização que, infelizmente, a gente tem visto. Então, sim, eu acho que as cooperativas têm muito a ensinar, mas, Luiz, se você me permitir, eu acho que sim. As cooperativas têm muita coisa para contar, mas também tem muita coisa para aprender. Como o modelo cooperativismo ele vem de muito tempo, a gente, às vezes, incorre em um erro que é muito complexo para vários tipos de organização, que é a gente achar que a gente já sabe tudo e que a gente não precisa mudar. Então, eu acho que a gente ainda tem cooperativas que acreditam que, porque já nasceram com alguma perspectiva, com alguma base socioambiental, elas não precisam mudar nada. E, olha, a gente tem um avanço aí em uma das áreas que pega o social e a governança, que é a diversidade e inclusão, que, na minha opinião, as cooperativas ainda precisam avançar muito. A gente até tem feito uma discussão sobre o que a gente chama de um ISD à brasileira. Menos de 50% das organizações onde a gente inclui as cooperativas não tem muitas mulheres na sua liderança, não tem pessoas negras na sua liderança, não tem PCDs na liderança. Isso se aplica às cooperativas também. Então, eu acho que as cooperativas precisam fazer aí essa investigação interna, essa reflexão sobre, sim, já nascemos com uma certa vantagem em relação a temas socioambientais, mas já fizemos tudo que a gente precisa fazer. Eu acho que a gente ainda tem um caminho bom aí para percorrer. Juliana, o que você tem a dizer sobre isso?
Não, excelente, excelente. A minha experiência profissional, eu tive um período grande da minha experiência profissional trabalhando em cooperativas, assessorando conselhos de administração, inclusive, que é o coração do ISD, da governança, onde são tomadas decisões, em uma sala com 20 pessoas e uma mulher ali sentada que não abria a boca. Né? As mulheres que estavam na sala, eu era uma delas, né? Era para servir aquele conselho a tomar decisões, seja com questões técnicas, seja logística, seja o cafezinho, sempre para servir e nunca para tomar decisão. Isso era uma coisa que me perturbava muito, porque na época, né, mais de 70% dos colaboradores da empresa eram mulheres. Então, são homens tomando decisão para mulheres. É complicado a gente pensar numa mudança de conceito, em trazer o ISD para a realidade. De novo, o comportamento humano. Se esses líderes andam sempre com as mesmas pessoas, se esses líderes frequentam sempre os mesmos lugares. Eu ando com os meus amigos da faculdade, as pessoas do meu bairro, eu só faço tal coisa com a galera que eu jogo tênis. Você sempre está na mesma classe social, você sempre está com o mesmo grupo. Dificilmente você vai conseguir abrir a tua cabeça para entender que a diversidade, não só a diversidade de gênero, aqui como a Maria Flávia falou, a questão racial, PCD, você consegue entender como a diversidade traz resultados financeiros, inclusive, quando você se permite fazer isso na sua vida pessoal. Porque são pontos de vista que você não enxerga. Eu não sei hoje qual é a realidade de uma pessoa que mora lá na Índia. Eu não sei qual é a realidade hoje, vivendo, né, uma realidade pós-pandemia de uma pessoa hoje que está desempregada. Eu não sei. Eu tenho um exercício de empatia que eu consigo compreender aquela situação por todo o contexto social, mas dizer, de fato, que eu vivo aquilo, que eu sinto, que eu sei como é estar na pele daquela pessoa, é mentira. Então, como que eu consigo suprir essa deficiência? Trazendo essas pessoas para pensar comigo, trazendo essas pessoas para a minha rotina, para a minha vida, fazer parte, estar nos lugares. Então, complementando essa fala da Maria Flávia, acho que é um ponto importantíssimo. A gente tem uma administração nas cooperativas em geral, como em grandes empresas, né? Acho que mais as startups estão um pouco mais abertas para esse cenário, mas a maioria das empresas tem essa visão conservadora. Eu acho que a gente precisa começar pelos líderes. Para essas pessoas que têm já o poder, né? Eu não posso deixar de falar para o homem branco, rico. É isso. É o poder social. Então, essas pessoas são as pessoas hoje que têm mais poder de transformação. Eu tenho e mais dificuldade de mudança, né, Juliana? Exato. Ainda tem muita dificuldade de achar. Recentemente, falando até para uma grande cooperativa, eu ouvi isso de um participante que me disse: mas aqui a gente se enxerga todo mundo, aqui a gente não tem esse problema. E aí foi a pergunta que eu fiz, eu usei uma única palavra para fazer a pergunta. Quantos? Quantas? Né? Então, assim, quantas pessoas negras estão na sua diretoria? 2. Ok. Quantas pessoas negras são têm trabalhos mais de subserviência dentro da sua organização? Servir o café, copeira, faxineira, aí a gente sobe para 40, 20. Então, a gente precisa conversar, assim, isso que a Juliana falou, de uma sala grande, você ter 2 mulheres, a gente ainda tem muita coisa para avançar, né? E isso não é um privilégio das cooperativas, não. Mas como a gente está aqui, e esse ISD vai ser cobrado da gente, a gente precisa pensar nessa estrutura de mudança de nação mesmo. Porque quando a gente imagina que essas mudanças precisam ser feitas, e como muito bem disse a Juliana, elas nos trazem um retorno de inovação, não existe país que cresça sem infraestrutura, educação e inovação. Então, são as empresas que têm esse papel educativo da transformação social e, aí sim, ambiental e de governança que a gente tanto precisa. Eu queria complementar essa fala da Maria Flávia, nem estou com esse livro aqui, mas chama da Ética Geral à Ética Empresarial, é do Newton de Lucas. Esse livro é maravilhoso. Ele fala justamente isso que a Maria Flávia falou, da função social das empresas.
Qual é o papel da empresa no nosso mundo capitalista? O que as empresas têm como missão? O que o empresário tem ali nos conceitos da responsabilidade do administrador? O que a gente precisa devolver para a sociedade como empresário? Então, é muito interessante a gente começar a pensar nessa missão de transformação social. Isso não vai vir do poder público. No mundo capitalista, quem manda é o dinheiro. Quem tem dinheiro hoje são as empresas. Veja, vocês falaram coisas muito bacanas. Aliás, eu adoro quando as duas ficam discutindo. Isso eu acho fantástico. Essa conversa fica muito gostosa. Vamos depois trocar mais figurinha, hein? Vamos conversar depois, aí. Que eu já gostei da Maria Flávia, que ela é das minhas, que ela fala mesmo. Já quero tomar café com Juliana, já vamos sair daqui, Luiz. Café marcado. Só se você me visitar aqui na Chapada. Eu tô morando aqui na Chapada dos Veadeiros. Venha. Olha, pode convidar, porque aí é um presente duplo. Venha, vou te levar aqui nas cachoeiras, a gente toma um cafezinho feito na cachoeira, inclusive, que eu tenho o gás, o bulizinho, eu faço na cachoeira. Vai ser um prazer. É a Mundo Coop promovendo a intercooperação. Olha que coisa fantástica. A Juliana falou das startups estão antenadas, tal. Elas são geralmente formadas por jovens, né? Na sua grande maioria. Vocês conhecem bem o cooperativismo. Aliás, o conservadorismo foi muito dito desde ontem, em vários momentos do Coop Talks, o conservadorismo do cooperativismo. Né? O ESG, bem como disse a Flávia, Luiz, sim, está no DNA das cooperativas, mas precisamos... Será que essa trava está em função do nosso plano de negócios, ser um pouco mais conservador, né? A gente está quebrando um pouco as barreiras, até a pandemia acelerou um pouco esse processo. Vocês acham que esse conservadorismo do cooperativismo tem um lado bom, tem um lado não bom, ele atrapalha ou ajuda? Flávia, por favor. Olha, eu nem acho que nada, seja o conservadorismo, seja o jeito inovativo de ser, eu sempre acho que a gente tem que caminhar para o equilíbrio, né? A ideia de nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Nada precisa ser só uma coisa, né? Então, o lado conservador, a gente tem que pegar aquilo que é bom desse conservadorismo das cooperativas e aproveitar. Agora, tem que se abrir aquilo que é novo. Tem um autor que eu gosto demais, que era um americano futurólogo, né, o Alvin Toffler, que ele dizia: o analfabeto do século XXI não vai ser aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não tiver aberto para o processo de aprender e, de repente, ter que desaprender para reaprender. Então, eu acho que está na hora, não só das cooperativas, mas das organizações de maneira geral, se abrirem ao processo de reaprender. Embora todos os conceitos de ESG já tenham sido ditos e estudados há muito tempo, é uma novidade. E eu e Juliana já falamos aqui, as empresas têm esse papel educativo de fazer as mudanças acontecerem. Então, assim, é a hora mesmo da gente pegar esse conceito, entender o que a gente já faz, pegar aquilo que pode ser aproveitado no nosso modelo, que é mais conservador, e trazer a inovação que é necessária, porque se a gente acreditar que não pode fazer mudança, e é isso que eu estou dizendo, né? A gente tem uma coisa nova que aconteceu, e que eu acho que é importante partilhar, que diz respeito a isso, diz respeito àquilo que a gente não dá conta. E o que eu faço quando eu não dou conta? Nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17, e que foram estabelecidos por meio de um processo encabeçado pela ONU e seus países membros. Muito bem. Recentemente, muitas organizações, muitas empresas entenderam que até 2030, que é o prazo para as metas serem cumpridas, a gente não vai dar conta de fazer todas. Então, foi lançado há pouco mais de um mês o movimento Ambição 2030. Dos 17 objetivos, o Pacto Global Brasil pegou 7
e criou movimentos para a gente tentar, né, aí sim, por meio de uma ambição, cumprir o máximo que a gente puder desses objetivos, e aí filtrou esses 7 que tem mais a ver com as dores que a gente tem. Então, eu acho que isso é ser conservador, por que não? Eu não dou conta dos 17, é muito para mim, mas quem sabe eu consiga aí filtrar alguns para, num processo de ambição, que é inovação, que é sair um pouquinho do meu conservadorismo para tentar caminhar e buscar uma novidade, né? Então, eu acho que é um pouco isso, Luiz, é tentar equilibrar essas duas ideias. Juliana, Excelente. equilíbrio? Eu achei incrível isso que a Flávia falou, e eu vou usar até uma metáfora. Quando você começa a ir para academia, você não tem vontade de ir para academia. Você sabe que o resultado é importante. Ainda mais no frio. Aos 60, 70, 90, você vai se arrepender se você não tiver ido. Né? Existem coisas na vida que são importantes, mas que o fato de não ser urgente a gente deixa para lá. Então, imagina que a pessoa pensa, eu vou esperar ter vontade de ir para academia, ela não vai nunca. Ou então, fica o mês inteiro sem ir, vai um dia e quer treinar 3 horas, ela vai sair de lá quebrada. Então, não é o exagero, não é pegar... Essa Agenda 2030, ela não foi feita ano passado. Por que a gente não fez antes? Né? Então, tudo tem a ver com essa questão do comportamento humano, da gente ter uma predisposição a viver no conforto, a ter resultados imediatos, a não querer se disciplinar. Faz aquilo que ninguém quer fazer, tenha disciplina para cumprir a tarefa chata, aquela coisa cansativa, que aí você vai ter resultado. Eu vou fazer 30 coisas, não adianta. Às vezes, eu vejo que eu tô com tanta coisa na minha agenda que eu falo, quer saber? Eu vou resolver só isso amanhã. Eu ponho só aquela coisa que eu tenho que resolver. Tipo, põe uma coisa, mas faz. Então, para as empresas, a gente precisa identificar, como você falou, Luiz, essa questão do conservadorismo e inovação. Tem muitas startups que vão para um caminho oposto. Elas querem inovar demais, querem acessar capital, querem ter ideias disruptivas, mas não tem um controle mínimo de caixa, não tem uma regularidade fiscal, não tem uma parte de base mesmo, de estrutura empresarial, e já quer crescer. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses rompantes, né? Não faço nada ou faço muito. A gente precisa eleger o que a gente quer fazer e ter disciplina e constância em fazer aquilo acontecer, mesmo sem ter vontade. Muito bom. Gostei do equilíbrio que a Maria Flávia falou, porque o cooperativismo, por ser conservador, existem aqueles conselheiros mais antigos que têm uma experiência muito grande e tem a entrada dos novos, né? Eu acho que também esse equilíbrio se faz muito importante dentro da nossa doutrina cooperativista. Eu vou pegar aqui uma pergunta que está vindo do nosso chat, é do Lauro Jorge Prado. O conceito ESG foi apresentado ao mundo pela ONU em 2006, porém o conceito é mais antigo e na década de 90 as empresas americanas já tinham como boas práticas ambientais, sociais e de governança. Em 99 foi criado o índice Dow Jones, tendo essa base sendo exigida das empresas. Como distinguir o que é moda, orientação com viés político e ação real e factível nos ambientes de negócios e na sociedade? Flavinha, me ajuda? Vamos lá. Obrigada pela pergunta e vamos entender como é que acontece. Você tem razão quando você diz que essa discussão já é anterior. Mas acontece, só para a gente entender historicamente como é que o ESG chegou e qual que é a importância dele para essa discussão, ele chegou em 2004 por meio de uma carta que foi escrita pelo Pacto Global e pelas Nações Unidas. O documento se chamava Who Cares Wins, ou quem se preocupa ganha, se todo mundo cuidar, todo mundo vai ganhar. Esse documento, e aí é que vem a grande diferença, ele é abraçado, ele é endossado pelas 20 principais instituições financeiras do mundo. Isso acontece em 2004. Kofi Annan, que era o 7º secretário-geral da ONU, estava à frente desse movimento, um homem que chegou a ganhar um prêmio Nobel e que é de fundamental importância
os avanços socioambientais que a gente tem. Então, essa ideia do Who Cares Wins é abraçada pelas 20 principais instituições financeiras do mundo que dizem, olha, nós temos trilhões de dólares a distribuir, mas a gente vai dar preferência a quem tiver ações de ESG. Aí é que o termo é cunhado, em 2004. E aí, olha que interessante. A gente tem a Bolsa de Valores do Brasil, que é a B3, e a B3 tem o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Ele foi criado pela Fundação Getúlio Vargas em 2005. E de lá para cá, vê que interessante, mesmo que a gente entenda quase nada de Bolsa de Valores, mas é preciso dizer, sempre que a gente assiste no noticiário, a gente escuta, a Ibovespa caiu, a Ibovespa desceu, subiu, né? A Ibovespa é uma coisa famosa aí dentro da nossa cabeça. Mas o Índice de Sustentabilidade Empresarial, ele cresceu mais do que a Ibovespa de 2005 para cá. Então, ainda que agora esse movimento esteja sendo encabeçado pelo financeiro, e não mais por quem trabalha com as ações ou com as pesquisas socioambientais, eu acho que é muito importante a gente começar a entender esse movimento, porque, como disse maravilhosamente bem Juliana no início, o capital ainda tem uma força muito grande nos nossos movimentos. Eu gostaria, Juliana gostaria, eu tenho certeza que Luiz gostaria, que as empresas, quaisquer que fossem, elas fizessem ações socioambientais porque elas entendem que isso é importante para o planeta, porque elas entendem que elas vão gerar menos risco, porque a gente não vai ter enchente, a gente não vai ter problemas trabalhistas, é o que a gente imagina como ideal. Mas a grande maioria não entende o propósito como seu movimento, ela entende que precisa de obrigações, e essas obrigações ainda são movimentadas pelo capital, sim. Então, não acho que a gente tenha que ver ESG só como moda. A gente pode questionar ESG no sentido de falar, mas isso aí eu já li isso aí em outros conceitos. Ok, você já leu isso em outros conceitos, mas eu acho que o ESG não é moda. O que a gente tem que entender é que ele vem de um outro caminho. Eu não sou do mundo financeiro, eu não vim do mundo financeiro. Mas quando a gente pensa aí nas cooperativas de crédito, por exemplo, elas estão no mundo financeiro e vão ter que começar a se preocupar com ESG. Juliana, você quer dar uma completada, por favor? Quero, excelente, Flávia, você disse tudo. O que o Luiz perguntou, principalmente essa questão de identificar se uma empresa é ESG ou não, eu acho que a gente precisa focar nos valores e no comportamento também. Então, eu vou dar um exemplo clássico aqui, para quem ou vai investir num fundo ESG, ou para quem está vendo ali, que empresa legal, ela tem ações ESG, se questione. A gente precisa exercitar mais essa capacidade que o ser humano tem, que diferencia a gente dos outros seres, que é de pensar, usar o nosso raciocínio, usar a nossa base de informação para tomar opiniões próprias. Então, vamos lá. A empresa gasta uma fortuna no horário nobre de uma televisão aberta para fazer uma propaganda dizendo que ela é pró-meio ambiente, só que ela tem ali no seu histórico uma tragédia ambiental em que centenas de pessoas morreram, em que centenas de pessoas até hoje não receberam indenizações. Aí tem algum problema. Ou não? Você vai comprar essa ideia? Eu não compro. A empresa diz que tem diversidade. Estou abrindo aqui cotas. É um programa ABC, XYZ, não sei o que eu tenho para fazer isso a longo prazo. Tudo estruturado. Um documento incrível, um marketing incrível, ela divulga. Só que você conhece algumas pessoas que trabalham lá, por exemplo, e que relatam abuso e assédio moral dos seus chefes. É uma empresa que está pronta para receber um público diverso, se ela não trata bem nem os funcionários que ela tem, questione. A empresa está falando o respeito ao consumidor, só que ela fica te mandando uma lista de e-mails, te vendendo produtos sem você ter autorizado, utilizando dos seus dados para fazer disso um negócio. Questione mais uma vez. Então é isso, é a gente utilizar o nosso bom senso, fazer essa análise daquilo que se fala e daquilo que se faz de fato, dessas ações. Buscar mais informação. Não tenham uma única fonte de pesquisa. Não olhem só no site institucional. Não acreditem só no que o assessor de investimento fala. Não entrem na onda do que está numa matéria de um jornal, de uma revista.
existe uma tendência, existem interesses por trás dessa informação, né? Existe um marketing por trás disso. Então, reúna o máximo de informações que vocês puderem para terem opiniões próprias a respeito disso. Eu vou pegar um gancho do que você falou, Juliana. Eu acredito muito na seleção natural das coisas, né? E assim, a sociedade como um todo, ela tem um poder de compra, ela está sabendo comprar um pouco melhor do que antes, até em função da informação. O que vocês teriam para dizer para essas empresas se atentarem cada vez mais nessa questão de que a sociedade vai comprar o teu produto e serviço se você tiver um propósito muito bem esclarecido e demonstrado. O ESG é um deles. Então, assim, não tem sombra de dúvida que no futuro você só vai comprar da empresa XPTO que te mostrar que ela é portadora e ela prova e mostra que ela é capaz de atender todas as exigências que você... Sabe aquela coisa entre comprar daquela empresa que não está nem aí e aquela que está preocupada, né, com a questão socioambiental, é óbvio que vai ter a seleção natural das coisas. Vocês acham que esse será o caminho natural? Sei lá. Maria Flávia, o que você tem para falar? Acho que já começou esse movimento, né? Infelizmente, a gente ainda tem, por um lado, a gente ainda tem muita desinformação, a gente vive num país que é precário em termos de educação, infelizmente, mas a gente tem pessoas que têm um poder aquisitivo grande que já começaram a entender essa realidade. E como muitas empresas vão ter que fazer o ESG como conformidade, então a gente vai ver, acompanhar também, e aí o compliance anda junto com isso de mãos dadas mesmo, que é a mudança dos seus códigos de ética e do seu processo aí, da sua cadeia produtiva. Então, por exemplo, você já vai ver empresas que ao escolherem, eu quero dar um brinde, estou aqui pegando eu vou escolher uma cooperativa de mulheres artesãs que utilizam tecido reaproveitado e o lápis que vem dentro é feito de reflorestamento, enfim, a gente já está começando a ver esses movimentos. Eles ainda são pequenos, mas eu acho que tende a acontecer sim. E até como a gente está aqui numa conversa, para que a gente possa contar esses novos termos, essas novas ideias. No ESG, a gente tem 2 termos que são muito importantes, que é o greenwashing e o social washing, que é muito o que a Juliana acabou de falar. Não inventa de falar que você faz uma coisa que você não faz. Essa ideia do banho verde, do banho social, é você criar uma campanha linda dizendo quão maravilhoso você é para o meio ambiente, e, no entanto, você mata pessoas. Você dizer o quão maravilhoso você é em diversidade, e, no entanto, você tem um chefe machista que ainda faz piadinha porque a sua colaboradora foi com um vestido trabalhar. Então, tomem muito cuidado, façam somente aquilo que vocês, de fato, dão conta de fazer. É degrau a degrau, Juliana já disse isso, né? Não dá para a gente fazer uma mudança estrutural, porque ESG, e eu concordo com ela, a governança é o primeiro passo, então, se a gente não tiver uma mudança de estrutura, a gente não vai ter mudança nenhuma. Aí seremos, no futuro, como você está dizendo, Luiz, cobrados, e aí a gente não vai ter nada para mostrar. Então, para ter alguma coisa para mostrar, para entrar nesse mundo de uma maneira competitiva e, ao mesmo tempo, lógica, coerente, a gente precisa começar agora. Perfeito. Eu quero complementar com uma história que eu lembrei agora, que a Flávia falou, uma amiga que ela tem uma filha de 11 anos, a Helena, e elas estavam no shopping, e aí ela viu uma loja famosa aí, uma loja da Espanha, eu não vou falar o nome aqui, do Zorro, né? O Z do Zorro. Aí ela pegou e passou na frente da loja, 11 anos, hein, Helena? Falou assim, mãe, aqui a gente não compra, né? Eu não quero comprar mais aqui. É isso, acho que essa é a resposta. Independente do produto que tem ali, não vai ficar nem no radar mais dessa nova geração. E é para eles que a gente está fazendo isso, né?
Flávia e Juliana, a gente está com o tempo, ainda tenho mais um tempo aqui. Está tão agradável que eu ficaria horas e horas com vocês. Ó, as cooperativas, né? Falando um pouco das cooperativas, elas são instituições aí centenárias, né? Tem cooperativa aqui no Brasil que tem mais de 100 anos, né? Então, adaptar o ESG nelas requer um tipo de ação. E aí veio uma pergunta aqui também do chat, que ele diz o seguinte: eu estou querendo abrir uma cooperativa aqui na nossa cidade, ele não me fala o ramo que é de atuação, mas eu já quero começar certo. Olha que bonitinho. Eu quero começar certo. O que eu devo fazer para ter o ESG como principal fonte de propósito da minha cooperativa como diferencial? Eu vou começar com a Juliana. Juliana, o que você diria para ele? É José Alves. Eu acho que esse valor principal já traz um peso bem grande, assim, né? Se ele focar em trabalhar de fato esse comportamento desse propósito, já está metade do caminho andado aí. O que vai definir o sucesso dessa cooperativa é essa constância e disciplina diante das adversidades em querer continuar fazendo certo, acima de todas as coisas, porque não é fácil. As empresas são tentadas em diversos momentos. Não estou vendendo, vou ter que mudar, vou fazer um marketing mais agressivo, né? Enganar o consumidor. Porque o governo, não sei o que, imposto, não vou pagar. Então, existem muitos fatores que vão desviar você do teu caminho. Então, se você conseguir manter esse propósito e suas atitudes, todos os passos de acordo com esses valores, diante das adversidades, você já está mais da metade do caminho aí, para ter esse propósito e esse dia acontecendo dentro da sua cooperativa. Flavinha? Para complementar, tem uma frase que eu ouvi esses dias, eu vou confessar que eu não sei de quem é, mas eu ouvi e amei, que é assim: uma coisa é você saber o que é certo fazer, outra coisa é você fazer aquilo que você sabe que é certo fazer. Então, eu acho que você pode, José, não é Luiz que ele chama? José Alves. José Alves, busque inspirações, principalmente nos negócios de impacto, que são um tipo de negócio, assim como as cooperativas, em muitos casos, que nascem para resolver problemas socioambientais. Então, quem sabe, você pode nascer para resolver problemas que já existem na sua comunidade. Se apegue ao seu território, escute as pessoas, escute muito quais os problemas esse território tem e de que maneira a minha cooperativa vai poder contribuir para melhorar esse lugar onde a gente vive. E, degrau por degrau, todo dia um pouquinho, e aí seu propósito, eu tenho certeza, vai ser alcançado. Muito bom. Por isso que eu gosto do que eu faço. Escutar tudo isso é tão gostoso, é poético de manhã. Maria Flávia e Juliana, eu queria, assim, o tempo estourou, uma consideração final de 1 minuto cada uma, para deixar um recado aqui para o pessoal aqui que está assistindo a gente. Eu vou começar com a Juliana, deixar sua consideração final. Por favor, Ju. Eu gosto muito do conceito da ética, esse comparativo de Kant e Aristóteles, né? Para Kant, você tem que, de fato, querer fazer o bem, senão não vale. Eu sou da linha do Aristóteles. Mesmo sem querer, faça, porque o comportamento vai fazer com que aquela realidade não só seja internalizada na sua vida como um hábito, mas serve de exemplo. Vocês devem se lembrar que há alguns anos, né, eu não sou tão novinha assim, mas eu lembro a época que cinto de segurança não era obrigatório. E aí só colocava o cinto quando passava na fiscalização. Hoje em dia, se você olhar para o comportamento das crianças, já é automático. Porque elas não perguntam se é lei, se não é. Elas veem um hábito e fazem, e reproduzem. Então, acho que esse tem que ser o nosso foco. Independente dos questionamentos, a gente ter como base que essas mudanças precisam sim ser feitas, independente da nossa vontade, e que daqui a um tempo isso vai ser inserido na nossa sociedade como algo natural, para que as próximas gerações não vivam esse dilema que a gente vive hoje, para que seja o nosso comum, o nosso natural. Flavinha?
Olha, queria primeiro agradecer, que delícia de conversa, e dizer que sim, como disse a Juliana, a gente vive uma crise ética, né? Tem muito tempo que a gente tem uma desordem, na minha opinião, que é ética, que é estética e é até poética. Falta amorosidade, falta senso crítico, falta transparência, falta coerência, e às vezes falta até delicadeza e falta troca. Mas, por um outro lado, a gente tenha, né, que conviver com essas irregularidades, ainda nos restou poesia no pensar, no agir, no desejar, no viver e no tentar fazer diferente. Então, que a gente seja regido aí por essa poesia humana que a gente ainda tem, só não podemos esquecer dela. Maravilhosa, nossa, Flávia, que lindo. Obrigada. Obrigada Eu que agradeço. Também todo mundo que está assistindo aí, um beijo, galera. Vocês que estão aqui também fazendo parte desse momento. Eu estou muito contente pelo convite, espero participar de próximos momentos assim, tão maravilhosos. Obrigada mais uma vez por isso. Eu que agradeço, amei, Flávia. Eu também gostei muito. Estiveram aqui com a gente a Flávia e a Juliana. Obrigado pela participação de vocês. Foi enriquecedor trazer essas reflexões, essas provocações aí de um tema que a gente acredita ser muito importante. Obrigado, gente.